たバカあんたバカあんたバカ Eu falei que eu separei 5 temas aqui do anime. Um dos temas pra mim é depressão. O Shinji vai muito nisso. Os últimos 2 episódios lá do anime 25 e 26. É engraçado porque eu ficava gravando áudio. Eu tava vendo anime, eu pausava e gravava um áudio, tipo uma nota mental. E aí quando eu tava me preparando pra esse episódio, eu reouvi meus áudios. E eu lembro que eu gravei esse áudio antes, porque quando terminou o anime, eu conversei com o Anderson. Falei, pô, esse final meio estranho. E aí o Anderson falou, cara, o autor tava passando por uma fase depressiva. E eu gravei um áudio antes dele falar isso, que era quando eu terminei de ver o anime, eu falei, caraca, pô, a parada, esses 2 últimos episódios parecem algo sobre depressão, uma obra sobre depressão. Isso eu acho que transpareceu mesmo. Né? Eu lembro que tem uma parte muito forte, que é, o Shinji fala que existem milhões de Shinjis. Existe ele e o Shinji que cada pessoa tem dentro da cabeça dela. E isso eles falaram de cada personagem, né? Mas o Shinji, eu lembro do Shinji pensando isso, que tem o Shinji pessoal e o Shinji que cada pessoa vê dele, né? Então, mas é aquela parte que começa a mostrar as personalidades de cada um das pessoas dentro dos outros. Então você tinha também vários milhões de outros dentro de cada um dos outros. Exatamente, que é o que cada pessoa pensa de cada outra pessoa. Isso. E aí o Shinji fica falando que ele tem que satisfazer a expectativa de cada pessoa que tem por ele. Que é um loop maluco, tu não pode pensar isso. E aí a pessoa depressiva entra em parafuso. Porque você não pode satisfazer a expectativa que cada pessoa tem de você. Isso aí não é só depressão, ansiedade também. Exatamente. Inclusive é exatamente isso aí. Você fica ansioso por pensar sobre o que a pessoa vai pensar sobre você. E querer realmente suprir essas expectativas. E ter o medo de falhar em suprir essas expectativas. Tá aí, subiu a nota do anime só por causa desse nosso podcast. Mas é bom, cara, é bom. Eu acho que um outro tema aqui, 2 temas inclusive, um é a autoafirmação, autoconhecimento, e é você se conhecer, você se autoafirmar, você se identificar como pessoa, como ser humano, ter as suas próprias visões e ideias do mundo e etc. E a parada do se separar da mãe também. Antes, falando sobre esse primeiro que você falou, eu acho que isso tá naquele tema que eu falei de você se tornar amadurecer, tornar um adulto. Que é, você vê as crianças saindo de uma fase que elas não sabem quem são e tentando se encontrar, né? Que é o que você falou. Elas estão se achando no mundo. O que elas são? Qual é o papel delas ali na sociedade? O que a sociedade espera delas? Qual o meu propósito? Qual é o meu propósito? Tem o externo, o Shinji preocupado com o externo, o que as pessoas acham dele. A Asuka preocupado com o interno, o que ela acha dela mesma. E aí, pra completar esse tema, eu anotei uma parada do episódio 13, que o Shinji pergunta pra todo mundo por que eles pilotam Evas. A Asuka responde pra ele, eu piloto Eva porque eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou sinistro. E aí ele pensa, aí ele fala assim, entendi, você quer pilotar Eva pra mostrar pra todo mundo que você existe? E eu achei isso muito interessante. Não é porque você quer mostrar que você é boa. Você só quer mostrar que você tá aqui. Porque você sendo bom, entre aspas, é mais fácil das pessoas te reconhecerem. Te notarem, E o outro que você tava falando, foi mal que eu te cortei? É a parte da separação da mãe, né? Você sair de fato das asas dos seus pais. Ao depois se autoafirmar e se autoconhecer, levantar seu voo sozinho pro mundo. O que é um processo difícil. Na verdade, essa metáfora aí tá muito doida, porque se você tá no Eva, e o Eva é o ventre da sua mãe, e você tá com a sua mãe, o cordão umbilical é o cordão de energia que vai no Eva, quando você solta o cordão, você tem só 5 minutos de vida, mas você tá com a tua mãe, e a tua mãe que saiu do cordão. Eu acho que essa parte é explorada mais entre o Shinji e o pai. O Shinji vive à sombra do pai. Ele quer sempre agradar o pai, ele quer se mostrar alguém bom pro pai. Ele não entende que ele não precisa disso. Ele tem que ser bom pra ele mesmo, entendeu? Mas ele vive à sombra do pai o tempo todo. E ele superar isso é um dos temas. E a Asuka também. A Asuka, o problema não é... Ela, quando criança, se esforçava muito pra ganhar a atenção da mãe. E a mãe não dava a mínima pra ela quando criança. E isso foi carregando o resto da vida dela. Por isso que ela sente essa urgência de sempre se mostrar, se provar, se fazer notar. Parada que eu também notei, outro tema, é o que nos define e o que nos separa. O que eu sou eu porque existe você.
Filosofia. Aqui também é Muito, filosofia. pra caralho, também. Mas é um final filosófico. Caralho, maluco, sacanagem. Eu fiquei pensando, depois que eu terminei de ver Evangelho, eu fiquei pensando por semanas sobre essas porra toda. E lendo depois, e também, entendeu? Vendo vídeos, quando eu entendi o final. E caralho, é isso, cara. Esse final é exatamente isso, porque ele percebe que pra eu ser eu, né, eu ser uma unidade, tem que ter outra pessoa. Pra gente se reconhecer, inclusive. É o famoso a árvore que cai sem ninguém lá pra ver. Ela caiu, de verdade? Isso. Um tema também que eu vi foi... É meio que... O problema é que não é exatamente um tempo, porque meio que fala sobre tudo que a gente já falou de temas, que no final das contas é isso, uma reflexão sobre a experiência humana na Terra. Porque você vê crianças, né, se tornando adultas, você vê adultos tentando entender a vida, você vê a Hitsuko, que eu não falei muito, mas a Hitsuko tem toda uma problematização em cima de o que é ser uma mãe, o que é ser uma mulher, o que é ser uma mulher no meio de um ambiente onde ela tem que se provar superior, ela... É aquela tríade lá, tem até o computador, né? Mãe, mulher e chefe. Isso, exatamente. Essa parada do computador eu achei iradíssima. A mãe dela se separou em 3. Ela era cientista, era mulher e era mãe. E isso eu achei bem maneiro. Assim, ele explora tanta coisa nesse anime, que no final o anime todo é uma grande reflexão sobre a humanidade, tá ligado? Eu acho assim que isso que você falou, Marco, eu vejo quase toda a obra aborda, né? Se você olhar assim. É sempre buscando as origens, o porquê, da onde a gente veio, o objetivo, a história, o que aconteceu de verdade, reescrever. Sim, mas eu concordo. Mas o lance de Evangelion é que ele pega muitos ângulos, entendeu? Por isso que eu falei, é como se fosse uma grande reflexão da experiência humana. Porque quando você vê geralmente uma obra, ela pega um ponto. Um aspecto, um aspecto. Toda história tem que ter um conflito. E aí algumas pessoas tentaram classificar conflitos, que é homem versus natureza, homem versus ele mesmo, sabe? Homem versus o destino. Divino, essas coisas todas. Uhum. O Evangelho, ele pega muito disso, entendeu? Ele pega homem contra ele mesmo, homem contra o exterior, contra a natureza, porque tem problemas externos vindo na direção dele. Pega tudo ali, porque também não é um filme, né? Não é uma obra simples assim. É uma série de episódios que explora tudo isso. Mas sim, toda obra tem um pouco disso. Toda obra, no fundo, tem uma parada existencial. Bem ou mal, eu tava tentando lembrar esses dias, muitos dos episódios do Eu Conto, Você Conta, eu acabo falando que um dos temas da obra é sobre isso, é sobre aceitar a mortalidade, é sobre aceitar a sua existência, essas coisas. No final das contas, você vai achar uma parada filosófica lá no fundo, não importa se for uma comédia romântica, vai ter uma parada filosófica ali. Até a minha nota do anime subiu um pouquinho com essa nossa conversa. Olha aí. Eu falei, consegui. Gente, quem tá ouvindo o podcast aí, Evangelion é muito bom. Evangelho é sim com ressalvas. De arte. Com muitas ressalvas. Sim, com muitas ressalvas. Apesar do final ruim, vale muito a pena ver Evangelho. A jornada é boa. Veja. Quando chega no final é uma merda, mas a jornada é muito boa. É a minha cruzada eterna com o Saraiva de fazer ele entender que se a jornada é maravilhosa, um final meregré não estraga a jornada. Mas assim, eu me sinto obrigado a relembrar que o podcast é sobre histórias, e quando você foca em história do Evangelho, é extremamente mal contado. O que eu gostei muito é que ele explora... São histórias dentro da história que cativam muito quem tá vendo. Mas o grande enredo da parada é extremamente mal contado. Eu vou continuar defendendo isso até o final. Se já tiver nos extras aí, eu ia falar o seguinte, que pra mim essa é a parte que eu falava muito com o Pelo. O desenho derrete o cérebro, essa porra de metalinguagem, e começa a jogar um monte de imagem misturada e o tempo todo. E aí o Pelo falou, mas aí, pô, você quer que a história seja bem contada? Mas acho que é nesse sentido que o Marco falou. Sim, eu queria ouvir minimamente da história pra gostar, né? E aí eu comparava, vou arranhar aqui no piano só pra mostrar, uma música, né? Uma música, muitas vezes, ela também conta uma história, metaforicamente falando, né? Então, se você tiver uma música assim... não conta direito, né? Na verdade, isso é uma música mal tocada, mas que ainda tem um propósito. Se eu tocar... Enfim, só queria fazer esse pedacinho aí.
Então, você tem uma música que tá contando uma história. O evangelho é isso aqui, ó. Aí, esse, senhoras e senhores, foi a explicação de Juninho do que é evangelho. E com isso Muito nós obrigado. fechamos o programa. Muito obrigado. Então vamos dar stop aqui, hein? Tá. Dolinho Não, um, mas Dolinho rapidinho, deixa eu só dois. falar mais uma coisinha. Que calma aí. É porque o Cupelo também falou uma coisa sobre o anime deixar intenção. Vocês falaram também. De o anime deixar intenção, que a obra, a arte é incomodar. E eu só queria fazer um outro paralelo com a música, que isso existe também na música. Que são notas de tensão, tipo assim. Isso é uma nota de tensão. E aí ela se resolve assim. Então você tem a tensão e o repouso. Isso você tem em arte em geral, né? E aí, de novo, complemento. O Evangelho poderia ter contado essa história mais desse jeito, com tensão e repouso. O maluco mandou: Pablo, qual é a música? Não, mas acho que é isso, né, cara? Assim, eu comecei a gostar muito de música quando eu fui começar a fazer essas reflexões mesmo. E aí, no estudando, que eu fui vendo na técnica exatamente isso, que a música muitas vezes você tem como se fosse uma frase mesmo, é uma comunicação, né? Eu acho que na guitarra, quando você toca, eles chamam de frase. Frase, exatamente, né? Isso. Tem gente até que chama de pergunta e resposta, que foi o que eu te falei, de tensão e repouso. Então a forma que você se expressa e conta isso, faz você gostar da música ou não. A música que, assim, mas ela tem uma cadência, isso é importante que esse estudo, é que tem cadência. O Evangelho eu acho que ele se perde muito na cadência, é isso. Ou pelo menos os fundamentos pra você saber que existe uma cadência ali por trás. Né? Caraca, o moleque virou erudito do nada aqui, mano. Eu não tô mais me sentindo Né? no mesmo nível, não, cara. Ele tá Filosofou, acima de mim aqui. filosofou, viu? Tá de parabéns. Era isso que eu falava pra ele, busque a resposta dentro de si. Fechou. Agora Gente, fechou. Assistam o Evangelion, baixem, tem na Netflix, tem um monte de lugar aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Parabéns, 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 parabéns.